Bom dia, eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, e hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo de estatística. Vamos começar. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar de média. Na aula passada a gente viu moda e mediana, né? Viu também a definição de população e de amostra. Nessa a gente vai falar de média. A média a gente também pode chamar ela de média aritmética ou média simples, tá? Ou simplesmente média. O que é a média? Média é o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade dos números somados. Ok. Bora ver um exemplo para ver se fica mais claro isso aí pra gente. Olha aí, exemplo 1. Calcule a média anual de casos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Olha só as notas dele, foi 6, 9, 7 e 5, tá? Nas 4 bimestrais. Então, para me calcular a média, ele diz o seguinte, que a média é o resultado do somatório dos números dados. Então, os números que eles estão me dando são esses, ó, 6, 9, 7 e 5. Então, eu vou fazer o somatório deles, o somatório dos números dados, e vou dividir pela quantidade de números que estão me dando. Estão me dando 4 números, não é isso? Então, eu vou dividir por 4, tá? Vou fazer a soma deles, soma dos 4 números, e vou dividir por 4, pela quantidade de números que tem. Então, bora lá colocar a continha aí, ó. Então, eu vou somar 6 mais 9 mais 7 mais 5. E já que são 4 números, né? 1, 2, 3, 4, eu vou dividir por 4. Ok? Eu coloquei MA porque é média aritmética. Mas lá pra frente a gente vai ver a média ponderada. Então, eu vou colocar MP lá só para diferenciar, tá? Não ficar MM, né? Então, MA, média aritmética. E MP, média ponderada. Ok, aí eu vou fazer essa sominha aqui, tá? 6 mais 9, 15, né? Mais 7, 22. Mais 5, 27. Dividido por 4. Ok? E aí, agora eu vou fazer a divisão do 27 dividido por 4, que vai dar 6,75. Então, esse aluno aqui, em matemática, ele ficou com 6,75. Se fosse no IF, ele não ia passar, né? Vocês sabem que a média é justamente a mesma média que a gente faz na nossa conta lá do IF. É essa média aqui, a média aritmética. Teria que dar a média 7. E ele ficou com média 6,75. Ou seja, ele não alcançava a média para passar, e aí ele não passava ainda, né? Ia para a prova final ainda, para ver se chegava na média. Então, bora ver mais um exemplo. Olha aí o exemplo 2. Em uma empresa, existem 5 faixas salariais divididas de acordo com a tabela a seguir. Olha aí os salários na empresa, tá? Para um grupo de pessoas, eles dão 1.500, para outro grupo 1.200, para outro grupo R$1.000, outros eles dão 800 e outros eles dão R$500 apenas, né? De salário, tá? Então, como a gente faria esse cálculo? Olha só. Eu vou só o quê? Somar os meus valores que eles estão dando, né? 1.500 mais 1.200 mais R$1.000 mais 800 mais 500. Vou fazer o somatório dos valores dados e dividir pela quantidade que tem aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou dividir por 5, ok? Essa é a média aritmética. Daí. A média aritmética somando os valores de cima e dividindo por 5, que são o número de valores que eles estão me dando. E aí, fazendo essa soma aí todinha, vai dar
5.000 dividido por 5, tá? E essa divisão de 5.000 dividido por 5 vai dar R$1.000, né? Então, aqui só para colocar em reais, tá? O R cifrão e o vírgula 00. Tá aqui a média aritmética da faixa salarial desses trabalhadores, né? Então, geralmente, a gente vai pedir a média. Calcule a média da faixa salarial desses trabalhadores, ok? E a média vai ser R$1.000. Então, vamos falar agora de média ponderada. A média ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos. Olha só, já fica um pouquinho mais complexa, né? Mas vocês vão ver que não tem nada demais. A diferença entre a média ponderada e a média aritmética é que a média ponderada vai ter pesos, tá? Cada valor, eu vou multiplicar esses valores dados pelo peso correspondente. Por exemplo, bora ver aqui o exemplo. Olha, exemplo 3. Também é de nota, tá? Só que agora é com média ponderada. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Então, ele está especificando bem aqui, ó, que é média ponderada, tá? Não é média aritmética. Considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre, ou seja, peso 1 no primeiro bimestre, peso 2 no segundo bimestre, os pesos da nota estão relacionados com o bimestre em questão. Determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas em matemática foram iguais a... Olha aí. Primeiro bimestre, ele tirou 7. Segundo, ele tirou 6. No terceiro, ele tirou 8. E no quarto, ele tirou 7,5. Então, ele está dizendo que os pesos dessas notas são relacionados aos bimestres, né? E como é que eu calculo a média ponderada? Eu vou somar esses valores, olha, é calculada por meio do somatório das multiplicações entre valores e pesos. Então, eu vou multiplicar 7 com peso 1, ou seja, 7 vezes 1, 6 vezes 2, 8 vezes 3, 7,5 vezes 4. Né? Que é o peso 4. Vou fazer a soma dessas multiplicações e vou dividir, ó, divididos pelo somatório dos pesos, ou seja, eu vou somar os pesos, tá? Embaixo. Não vai ser mais 4, que lá naquele são 4 valores, então coloco 4 lá, né, na média aritmética. Na média ponderada, eu vou fazer a soma dos pesos. Aqui, o peso 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, bora colocar aí a formulazinha, ó. Média ponderada. Eu coloquei esse xzão aqui para vocês verem que é uma multiplicação, tá? Aqui, ó. Porque eu poderia usar um pontinho, né? Mas vocês iam pensar, sei lá, que é uma vírgula, um ponto. Então, eu coloquei essa multiplicação bem grandona aqui para vocês verem. Tá? Que eu vou fazer o 7 vezes 1, mais o 6 vezes 2, mais 8 vezes 3, mais 7,5 vezes o 4. E embaixo eu vou fazer a soma dos pesos, 1, 2, 3 e 4. Ok? Tá. Professora, a senhora não tinha que fazer um parêntese aqui, assim? Desculpa essa minha caligrafia, né? Tinha que fazer um parêntese neles? Não necessariamente. Por quê? Por que eu não preciso fazer esses parênteses? Porque vocês já sabem que é regra
Se tem multiplicação no meio e soma, quem é que tem peso maior? A multiplicação, né? Então, a minha multiplicação sempre vai ter peso maior. Tem multiplicação e soma, quem eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Eu posso fazer 1 mais 6, 7, depois multiplicar com 2? Não. Eu tenho que fazer todas as multiplicações primeiro. 7 vezes 1, 6 vezes 2, 8 vezes 3, 7,5 vezes 4. Assim, ó. E depois somar os valores. Então, primeiro o peso é das multiplicações. 7 vezes 1 vai dar 7. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 3, 24. E 7,5 vezes 4, 30. Ok? Somei os daqui de baixo, que deu 10. Agora sim. Aqui embaixo não tem multiplicação, né? Então, vou só fazer a soma, direto. Agora sim eu posso somar os de cima, porque não tem mais nenhuma multiplicação. Então, vou somar 7, 12, 24 e 30, que vai dar 73, tá? E divido por 10, que vai dar, vai só aparecer uma vírgula aqui, 7,3. Ok? Então, vamos lá para mais um exemplo 4. A tabela que segue é demonstrativa do levantamento realizado por determinado batalhão de polícia militar, no que se refere às idades dos policiais integrantes do grupo especial desse batalhão. Calcule a média ponderada dessa distribuição. Olha só, esse exemplo a gente viu lá na nossa última videoaula, lá naquela primeira videoaula. É o mesmo exemplo, tá? Só que lá eu pedi a moda e mediana. E agora eu estou pedindo média ponderada, tá? Das idades dos policiais. Olha só, então, agora a gente já pode pedir 3 coisas, né? Numa questão só, já posso pedir média, moda e mediana, ok? Então, tá. Então, bora lembrar como é igual ao exemplo anterior, como é que a gente faz com uma média ponderada. Eu vou pegar os valores que estão me dando, tá? Que é as idades, e vou multiplicar pelo peso, ou seja, a quantidade de policiais seria o peso de cada idade, tá? Então, 25 vezes 12, mais 28 vezes 15, mais 30 vezes 25, mais 33 vezes 15, mais 35 vezes 10, mais 40 vezes 8. Então, isso aqui seria a média ponderada, né? Bora colocar a formulazinha lá. Dividido, né? Depois de fazer todas essas multiplicações aqui, dos pesos e somar, eu vou dividir pela soma dos pesos aqui, ó. 12, 15, 25, 15, 10 e 8. Aqui. Ok? E agora a gente vai fazer esse cálculozinho aqui. Para fazer esse cálculo, como é que eu faço? Primeiro, eu vou fazer essas multiplicações, né? 25 vezes 12, 300. 28 vezes 15, 420. Primeiras multiplicações. 30 vezes 25, 750. 33 vezes 15, 495. 35 vezes 10, 350. 40 vezes 8, 320. E agora aqui embaixo não tem multiplicação, então eu posso somar direto. 85. Tá? Agora, acabou com as multiplicações, que é o que vem primeiro sempre. Eu vou fazer essa soma aqui, tá? Essa soma vai dar 2.635. E eu vou dividir por 85, que vai dar 31. Então, a média ponderada de policiais, é da idade dos policiais, né? A média de idade dos policiais,
de idade seria 31 anos, porque eu estou falando de idade, né? Então, 31 anos. Bom, agora aqui nesse último slide, eu coloquei um resuminho sobre as nossas aulas, tá? As nossas aulas até agora foram sobre medidas de tendência central, né? Nossa primeira aula, eu falei de população e amostra, né? A definição do que é uma população e o que é uma amostra. E falei de moda e mediana, né? Moda, bora lembrar. Moda, o que está na moda? É o que todo mundo está usando, é o que se repete, tá? É o valor que mais se repete. Por exemplo, ele dá um exemplinho aqui, ó. O 4 aparece aqui 3 vezes. É o que mais se repete, então a moda é 4. Ok? Moda. Mediana. Mediana tá no meio, né? Mediana tá no meio, tá no centro. Ocupa o centro da lista. Mediana aqui. Essa lista aqui. O que está bem no meio dela? Tem 4 números para cá e 4 números para cá. Ou seja, ela está bem no meio, é o número 5. Nesse aqui, o que está bem no meio? O 4 e o 5. Lembra para vocês que eu falei sobre isso também? Se não for um número ímpar, uma quantidade de número ímpar de números, né? Por exemplo, esse aqui tem 3, 6, 7, 8. São 8 números. Então, 2 vão estar no meio, né? O 4 e o 5. Como é que eu acho a mediana se são 2 números? Somo e divido por 2, tá? Somando 4 mais 5 vai dar 9, dividido por 2, 4,5. Então, a mediana seria 4,5, tá? Mediana é o que está no meio. Mediana está no centro. Moda mediana. E médias, que eu falei hoje. Média aritmética, que é só somar os números, número 1, número 2, número 3, dividido por a quantidade de números que aparecer, né? Ele coloca NI porque pode ser 5 números, eu vou dividir por 5. 6 números, eu vou dividir por 6. E assim por diante, média aritmética. E a média ponderada, que eu vou colocar os números, mas vou multiplicar pelos pesos deles, né? Número 1 vezes o peso dele, mais o número 2 vezes o peso dele, mais o número 3 vezes o peso dele, e assim por diante. Dividido pela soma dos pesos, que foi o último exemplo que a gente viu agora nesse slide. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e lembrem sempre desse resuminho aqui. Beijinhos!